Boa tarde, pessoal. Mais um painel aqui no RPS Summit, direto do Palco B. Hoje eu estou com Suzana Alves e com Felipe Avelar. Suzana, diretora comercial da BMP, e Felipe Avelar, diretor de securitização e investimentos da BMP. A gente está aqui, BMP é nosso patrocinador master do evento. A gente está aqui reforçando nossa parceria e também falando de full banking na prática. Como integrar tecnologia e operação e inteligência, na verdade, a serviços financeiros. Operação e inteligência em serviços financeiros. A ideia do debate é debater a evolução, modelos de Bank as a Service, modelos de crédito as a Service, apresentando o conceito de full bank da BMP e mostrando como a BMP atua de forma estratégica nesse mercado. Suzana, Felipe, bem-vindos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Desde o dia em que nós falamos a respeito desse evento, a gente ficou muito empolgado e ansiosos para participar, porque é uma parceria já estabelecida e já de muito sucesso. Que bom. Muito obrigado, boa tarde a todos. Vai ser um grande prazer participar desse painel e poder agregar aqui com vocês. E a gente está num painel simultâneo, né? Que temos Carlos Benites agora no painel principal também da plenária. Estamos perdendo isso, infelizmente, né? Mas dá que a gente conseguiu fazer em dose dupla, dobradinha BMP. Sem dúvida. Bacana, pessoal. Bom, acho que é bacana a gente começar de uma forma bem educacional, né? Hoje a gente fala muito de Bank as a Service no mercado. A gente está tendo consultas públicas do Banco Central nos últimos anos e Bank as a Service vem crescendo de forma estrondosa. Conta um pouquinho pra gente por que esse modelo se tornou tão popular, Suzana. Eu acho que o processo de facilitar o crédito, e até uma palavra bastante popular hoje, é democratização do crédito para todo o mercado, fez com que esse ambiente de Bank as a Service se tornasse popular. Mas ainda há muito que se avançar. A gente tem falado muito na BNP com os nossos parceiros sobre você tem o que é de mais importante nas mãos, que é o cliente. Você conhece profundamente o comportamento do seu cliente. Por que não ter uma vertical financeira dentro do seu negócio? E é justamente aí que entra o processo do BAS, porque precisa de uma empresa que regule junto ao Banco Central. Precisa de uma empresa, uma instituição que também te dê tecnologia para isso e que também te ensine a fazer essa operação. Então, o Bank as a Service vem justamente com esse viés, que é para facilitar essa vertical financeira para o mercado de varejo, para a indústria, para a economia real, poder ter um olhar além do seu business core, também ter um olhar financeiro. Então, isso tem se popularizado, a gente vê uma descentralização mesmo desse negócio, saindo até um pouco dos grandes bancos, e a gente vê muito isso através dos próprios FDICs também, né? Os FDICs têm trazido muitos negócios para a gente, há dinheiro no mercado para isso. O que se precisa de fato é fazer uma boa análise do crédito, para se consumir todo esse serviço do Bank as a Service. Eu estava até ouvindo hoje uma matéria sobre isso, dizendo que não basta procurar um BAS e falar, ele vai fazer tudo. Eu vou ali, eu consumo os serviços dele, eu consumo tecnologia, eu consumo regulatório, mas eu preciso olhar para o meu cliente. O que que meu cliente está buscando para que você construa toda essa história dentro do Bank as a Service? Perfeito. Acho que manter o cliente no centro é sempre uma boa estratégia. E o Sempre. BAS, por mais que seja algo que a gente esteja falando de API, a gente está falando de algo realmente as a service, é isso, é serviço, é cliente no centro, tem que se manter dessa forma. A BNP tem um viés muito de entrar no negócio, de ter uma parceria muito consultiva, porque a gente está há muitos anos no mercado, a gente tem um presidente extremamente ativo e muito conhecedor do mercado também. Então, toda a BNP tem o DNA de entrar no negócio do cliente, obviamente ele permitindo, para ajudá-lo na montagem do negócio, na modelagem do negócio. Então, o que é importante é que a gente facilita todo o processo, a gente dá a tecnologia, a gente dá o regulatório, como eu falei, toda a parte de apoio operacional, back-office e tudo mais, mas entrar no detalhe para entender o comportamento do cliente e dar crédito para o cliente certo, aí É está o isso. grande diferencial. Muito bacana. E falando em crédito também, pô, a gente tem o conceito de crédito as a service, né? Então, a gente também está falando muito de CaaS, numa maturidade diferente, eu acredito que o mercado chegou um pouquinho depois. O BMP, na minha opinião, é uma das pioneiras, né? Felipe, o que você pode dizer da diferença aí do CaaS para o BaaS? Como que a gente está nesse momento atual, aí, em pleno 2025? É isso. Tá bom. Tá joia. Basicamente, completando aqui o que a Suzana falou, acho muito relevante que
Hoje, o banco do futuro está na ponta do atendimento do cliente, né? Com quem está lidando com o cliente, principalmente quem tem os dados de comportamento desse cliente. E aí eu faço a conexão com o crédito, né, Suzana? Isso aí. A gente vê que, como a Suzana está falando, a gente é muito consultivo, né? A gente tem mais de 2.200 esteiras diferentes, porque a gente faz customizações de acordo com a demanda do cliente. E o que a gente vê no Credit as a Service é que essa customização, ou seja, o conhecimento do banco de dados dele, do comportamento do cliente dele, faz toda a diferença, e essa é a nossa diferença no Credit as a Service. Né? A gente leva o serviço de crédito, né, para o cliente, mas com toda a base de dados dele, olhando para dentro da casa dele, porque o birô é extremamente frio, apesar que faz parte da análise de crédito, mas a comportamental é completamente diferente. Então, ela se une aí, né, nesse processo de bancarização, vamos chamar assim, de infraestrutura, né, principalmente regulatória, e a gente traz, embarcado nisso, toda a nossa experiência de crédito, todos os nossos produtos de crédito, aí para a pessoa física, para a pessoa jurídica, para análise de fluxo de cadeia do cliente, por exemplo. Todo cliente tem a área de prestação de serviço, prestadora de serviço, todo cliente tem a área de fornecedores, todos os clientes têm a área de próprios funcionários, tem a cadeia de venda. Então, a gente sempre vai olhar junto com o cliente para desenvolver essa vertical financeira que vai do Bank as a Service, né, esse banco de serviço por trás, com a conta digital, com a estrutura bancária toda para ele, até o melhor modelo de crédito para esse cliente. É um modelo stop shop, é um one-stop shop, vocês É. diriam, né? Quando a gente fala muito do BaaS, é claro que a gente está falando do core bancário como um todo. Então, Suzana, não sendo crédito, sendo uma conta digital, isso faz parte de um BaaS. O Credit as a Service, ele é um acessório do BaaS. Perfeito. Né? É isso que acaba acontecendo. É. E a gente vê, hoje em algumas palestras incríveis, aliás, o conteúdo está muito bom do evento, a gente ouviu algumas coisas do tipo, olha, tem hoje quem mexe com plataformas de motoristas e tudo mais, também já estão querendo dar crédito. Perfeito. Também estão fazendo um processo de cashback para esse cliente. Também estão dando uma conta para esse cliente. Então, é um movimento inteiro para o seu próprio cliente. E está todo mundo nesse movimento, né? Exato. Então, o Bank as a Service, ele pega toda a cadeia de ponta a ponta de serviços bancários. É essa mentalidade. Então, o que um grande banco faz para o seu cliente que você não poderia fazer? Não tem. Muito com o Banco do Futuro, né? O mote, Exato. efetivamente. A gente fala aqui também que a gente está trazendo o futuro para o varejo. Então, acredito que tem tudo a ver, né? O Banco do Futuro é isso. O Banco do Futuro passa pela agência. O nosso CEO, Carlos Benites, na palestra dele, ele fala: em 1990, 80 e 90, era abertura de agências no Brasil, né? Era aquela corrida de abertura de agência. Hoje a gente vê que as agências estão na palma da mão, no celular, né? E no contato direto do cliente, ou seja, no varejo, naquele que atende o cliente. Então, o futuro do banco, indissociavelmente, vai para a ponta do atendimento do cliente. E a gente até viu na palestra, agora, provavelmente fazendo essa menção, de como o público está distribuído hoje, né? A gente tem ali a mesma quantidade, né, de população de até 17 anos e acima de 65. Então, você tem os dois extremos com comportamentos bem diferentes. Então, eu posso fazer do meu negócio uma agência bancária para esse que ainda gosta de ir presencialmente, fisicamente falando, né? Principalmente no varejo. Eu passei uma época no varejo e eu me lembro de passar um dia na loja para entender o comportamento e tinha cliente que era só para tomar um café, mas ele saía de lá com um produto. Perfeito. Né? E eu tenho essa classe aqui até os 17 anos, que hoje eu observo bem ali no comportamento do meu filho, que ele não quer sair de casa, ele quer fazer tudo na palma da mão, pelo celular. Então, o Bank as a Service, ele te proporciona as duas coisas. Exato. E sem ser redundante, mas já sendo especificamente no mercado do varejo. O varejo tem essas duas opções nas mãos. A gente fala muito também na RPE que o futuro também do banco é o balcão do varejo. Eu acho que tem tudo a ver. Exatamente. Realmente essa aproximação e saber tratar o consumidor com o que ele está acostumado, com o que ele quer, obviamente, com inovação, com tecnologia, mas de uma forma que seja esteja ali inserida no dia, na rotina dessa pessoa. Polarizar isso, né? Eu fui recentemente de uma viagem no Vale do Silício e a gente estava vendo muito sobre a gente tem que inovar e a gente caminha a humanidade para essa inovação.
mas eu preciso popularizar o uso dessa inovação. E essa é uma visão que a gente tem que ter. Não adianta só empurrar e não dar um acesso para isso de forma popular, de fato. Perfeito. Eu acho que é um pouco de respeitar os canais, né, Silvia? Sim, Tem um canal do atendimento físico, que é para uma geração um pouco mais velha e tal, e tem o canal digital. Mas nós temos o omnichannel, né? A gente pode juntar os dois. A tecnologia nos permite fazer isso hoje. E Felipe, muito bom. E como que você acha, falando em tecnologia, em junção, integração, como isso está perpassando hoje FDIC, gestão de SECs, efetivamente, que são complexas, né? Que eram complexas, talvez? era. Então, Era. me conta um pouco. Qual a sua opinião? A gente, inclusive na BMP, a gente tem uma linha de full banking, né? O que que a gente entende sobre isso? É a ponta mesmo, né? Ela nasce ali do processo de bancarização, tanto do Bank as a Service quanto as a Service, até a hora que você transforma essa sua operação financeira em direitos creditórios, em crédito mesmo, né? E que hoje está muito mais facilitado com toda a legislação atual, com todo o arcabouço do marco legal da securitização. A gente tem alguns veículos de FDIC, carteira securitizada, e formatos diferentes de operação. O que isso facilita, né? O acesso do investidor, né, a esse mercado, a gente chama de mercado de capitais, né? A esse mercado que precisa de funding e tem muito funding, né? E principalmente o entendimento do operador, né? Então, quando você olha o varejista, né, ele entende bem do negócio dele, né? E a gente consegue trazer ele para dentro do nosso negócio hoje com uma linguagem, né, e veículos muito mais acessíveis, muito mais fáceis, né? Então, de ponta a ponta, a gente consegue explicar para ele aonde ele consegue ter a vertical financeira dele, né? O melhor produto de crédito para ele e, principalmente, como ele ganhar dinheiro com esse produto, virar um banqueiro de verdade. Porque não adianta, a gente estava falando aqui do base do Credit as a Service, mas ele tem que ter essa ponta final para amarrar o processo, que é a securitização. E hoje a gente, com essa ferramenta dentro da BMP, com essa área específica aí, né, sob a direção do Felipe, tem facilitado esse processo. Porque ele gerar essa operação de crédito e botar essa operação no balanço, primeiro que pela regulação nem pode, ele também não tem uma eficiência financeira de fato com essa operação. Então, é importante que ele tenha essa ponta final. Por isso que a gente tanto está falando de full bank. É do começo ao final. Nossa, Suzana, isso tudo é muito complexo. Não é. E se você acha, é por isso que a gente existe, para a gente fazer. Olha, e forma comercial bastante é comercial, né, não gente? tem jeito, tá na veia. Está no espírito. Então, há uma participação, de fato, muito consultiva da BMP, justamente para fazer esse processo todo e deixar não deixar o core business de lado. Você falou uma palavra muito importante, Suzana, que eu prego muito também aqui no meu time comercial, consultivo. É assim o processo? Como que é tão facilitado nesse formato? Me conta um pouquinho de como que vocês operam. realmente muito Chegou uma operação nova. Chegou uma operação nova, a primeira coisa, obviamente, é ouvir o cliente, não é sair mostrando tudo que a gente tem, porque para o cliente é tudo muito novo. Às vezes ele vem porque, eu ouvi falar, o que que é isso? Então a gente primeiro gosta de ouvir o negócio do cliente e começa a trazer opções. A gente fala muito sobre estudar o ecossistema do cliente. Quando a gente abre o mapa do negócio dele, a gente começa a vislumbrar todas as possibilidades e modalidades de créditos diferentes. E ali a gente começa o processo de sugestão. Você tem fornecedor, você já pensou em fazer antecipação para o seu fornecedor? Você tem um cliente final aqui, você já pensou em fazer um empréstimo pessoal? Você tem um PJ, um PMS, você já pensou em dar crédito para ele com garantia dos recebíveis da maquininha, por exemplo? Bacana. Então, esse é o processo consultivo. É estudar, Exato. fazer uma análise do que o cliente Mostrar precisa, todas as o que é melhor opções. pra ele, Exato. e montar esse Lego. Monta todo esse Lego de produtos para ele entender a viabilidade e ganho financeiro, quais são as taxas praticadas em cada produto no mercado e quanto ele pode ganhar, portanto, rentabilizar. E aí sim a gente vem com um processo técnico, regulatório e operacional, que aí é disso que a BMP se encarrega no dia a dia. Por que tem que ser essa venda e esse relacionamento? Porque ele é ad eterno, né? Ele começa a operar, ele não. Quando você bota um cliente de pé, como a gente fala, libera ele em produção, não acaba ali. A gente começa a voltar ao processo, ver onde a gente pode ter mais eficiência agora. Será que tem outro produto que agora faça sentido, que no começo não fazia?
Até porque a gente nem sugere que inicie com todos os Exato. produtos. Isso essa é uma pergunta minha, né? Não. Falando de FDIC, de securitização, como vocês sugerem esse começo, né? Como que é esse início? Tá? A gente sempre sugere que inicie por um único produto, Tá. para ele sentir e ele aprender. Quando ele se sente mais confortável, a gente começa a falar, vamos fazer um carrossel, vamos pensar em outras possibilidades. Por isso que o relacionamento perdura. Ainda mais no caso de securitização, porque ele começa a vislumbrar o ganho financeiro dele e começa a querer aportar mais dinheiro. Eu Exatamente. vou dar espaço para ele, mas à medida que começa a aportar mais dinheiro, ele precisa ter mais produto de crédito, porque o dinheiro parado na securitizadora, E cria track record, né? Que é super importante para o com Brasil. certeza. E aí ele começa a diversificar dentro do próprio ecossistema, Exato. que a Suzana estava explicando. Então a gente começa escolhendo o produto, a fruta mais baixa, a mais óbvia, a mais fácil e a mais rentável. Porque a gente faz, no nosso processo de food bank, um simulador também para ele. Né? Então, além dele ter o processo dessa vertical financeira dele construída, a gente também entrega para ele, mostra para ele qual é o melhor resultado e quais são os produtos que devem vir no pipeline. Para dois caminhos, para que ele ganhe mais dinheiro, para que ele diversifique o risco dele, dentro do próprio ecossistema, que é muito interessante. Né? Então, por exemplo, a Suzana explicou da cadeia de fornecedor. Então, a cadeia de fornecedor dentro do próprio ecossistema é um risco extremamente baixo, porque já está prevista no contas a pagar dele. Né? Perfeito. Agora, se ele vai aumentar o prazo de pagamento, por exemplo, do cliente dele, ele tem uma exposição de risco maior, apesar de ter, em contrapartida, uma venda maior. Então, isso tudo compõe esse blend da carteira dele e que permite para ele, no futuro, ter mais alavancagem também com o investidor. Tem um mix saudável que vocês recomendam? Algum padrão inicial? A gente não combinou isso daqui, mas eu sei que vocês sabem fazer ao vivo. Então, existe algum mix, algum parâmetro que vocês podem contar aqui pra gente que seja bacana? De início de mix de produtos ou enfim? Depende muito do cliente. É Depende muito do cliente. acho que Do varejo CDC, por exemplo, é uma operação excelente para se bacana. fazer. Né? A gente faz muito, inclusive. A gente tem enormes clientes que depois acessem o nosso site para ver. Mas que a gente faz com maestria a operação de CDC. Operações de crédito consignado também, uma operação muito interessante Tá para se crescendo olhar. demais, né? A gente Muito. está vendo esse buzz de mercado com a nova MP. E está crescendo muito o consignado. A gente tem discussões com varejistas aqui sobre consignado, sobre empréstimo pessoal, como fazer esse mix. Por isso que eu perguntei um pouquinho dele. O empréstimo pessoal é uma operação interessante, mas mais delicada por não ter garantias. ela Tem tem que uma fazer uma exposição de mapeamento. risco maior. Exato. Tem que fazer um mapeamento muito mais denso, né? Mas é impossível? Não. Tem muita gente fazendo dinheiro no mercado. Perfeito. Mas é aquilo que a gente volta lá na conversa inicial, né? Vamos entender o comportamento do seu cliente. Através do comportamento, mas toda análise de crédito acessória a isso, você tem sim clientes que você pode dar Eu um empréstimo. complementaria, que é o seguinte, além de entender o comportamento do cliente, do varejista, por exemplo, também nós temos que entender o perfil dele como investidor, sabe? Isso é importante, porque às vezes ele tem mais aversão a risco, ou está mais disposto, ele entende melhor o comportamento da carteira no que tange a vencidos. Então, o produto, quando a gente escolhe, também depende do perfil. Apetite a risco. Faz apetite muito a sentido. Apetite a risco. E tem uma relação que seja de longo prazo, esse apetite também vai mudando, né? Porque é um processo educacional aí que acontece também dentro de casa. O track record que você comentou Perfeito. vai se adquirindo ao longo do tempo. Nós tivemos ao longo da nossa história, que não é pequena, vários parceiros que passaram conosco, aprenderam a modelar o crédito, aprenderam a fazer dinheiro dessa forma. E chegaram um momento de falar, agora eu estou indo embora, eu vou fazer sozinho. E a gente sabe que isso é normal, né? Isso acontece e ainda vai acontecer, é natural do mercado, e para a gente isso não é um problema. A gente apoia nessa construção, sabendo que um dia ele vai andar sozinho com as próprias pernas, tirando suas próprias licenças junto ao Banco Central. Então, a nossa relação com os nossos clientes ela é tão próxima ao ponto de deixá-lo partir no momento certo. Não, isso faz muito sentido, porque a jornada é essa, né? Se a gente joga contra uma maré, a gente tem que ser consultivo, a gente sempre tem que falar a realidade para o cliente, até a ponto dele crescer efetivamente e querer voar também. Faz sentido. Acho que tem um grande exemplo aí do Carlão, né? Eu falo Carlão, mas todo mundo conhece. Ele tem essa relação muito
é simples, fácil de lidar com os clientes, Transparente. e transparente, justamente transparente, deixando o cliente tão à vontade que ele estava comentando comigo hoje, teve um cliente que foi caminhar sozinho já, né, com sua licença, e ainda liga para ele e fala, o que eu faço quando acontece tal Sem dúvida, coisa? porque o know-how tá com você, né? Eu ia até completar nisso. Tem muito cliente que vai, usa o nosso regulatório, usa a nossa estrutura, faz parte desse processo. Então a gente é consultivo do início ao fim, ou se houver fim, né? Exato. Muito bom, Felipe. E me diz, Full Banking é um nome muito bom, hein, pessoal? Acho que para marketing, eu falando também com o meu chapéu de marketing aqui, é um nome realmente que faz sentido. Mas qual que é o futuro do Full Banking? Como que vocês estão vendo essa evolução ainda mais? Um Full Banking 2.0? É o próprio Full Banking? Me conta um pouquinho. Vamos falar um pouco mais de tecnologia embarcada nisso. Perfeito. Nós vamos falar no futuro do Full Banking, da ponta a ponta, direto com o investidor, nós vamos falar de tokenização, então, né? Nós estamos já caminhando dentro da BNB com blockchain, apesar do regulatório ainda estar a 2 passos atrás, a gente já está fazendo um paralelo, porque a gente pensa na importância da estrutura, segurança, redução de custo, mas principalmente de levar, a palavra bonita hoje é democratizar, né? De democratizar o acesso ao investimento também de qualquer tipo de investidor, né? Porque se hoje é muito difícil, está sendo desmistificado agora, né, a vertical financeira do varejista, por exemplo, o pequeno investidor, que está sendo muito incentivado pela CVM hoje, ainda não tem um acesso total a essas oportunidades, né? Então, o futuro do Full Bank vai passar por isso, né? A gente vai levar de ponta a ponta, em algum momento também, uma carteira de investimentos para esse investidor lá no final, com a tecnologia do blockchain tokenizado. E para você, Suzana, tem um adendo sobre o futuro do Full Banking? Eu acho que eu vou fazer 8 anos agora de BMP e nesse mercado de fintech, e a gente vê uma evolução muito grande no sentido de conhecimento de fato das pessoas, das empresas. Então, levar isso a 2.0, além de questões sistêmicas, blockchain, tokenização, facilitar o crédito e o investimento, é ampliar a atuação. Eu acho que essa descentralização dos big bancos é o que vai ser muito mais forte à medida que a gente vá promovendo eventos como esse, mostrando as possibilidades. Porque eu tenho ido para os interiores e tal, muita gente nunca ouviu falar. Parece maluco isso, né? Mas existe um Brasil tão grande e tem gente que faz muito dinheiro, empresas muito bem estruturadas, mas que ouvi falar, mas eu não sei bem o que é. Me explica o que é bancarizar. Como eu faço? Então, eu acho que o futuro ele também está muito mais por ampliar essa zona de atuação. E levar isso para dentro do Brasil, para todos os lugares, também faz sentido. Levar presencialmente, Exato. levantar, sair do escritório, sair do híbrido, pegar o avião, pegar o carro e ir até onde está o varejista. A gente fala muito E disso. olho no olho, né? Porque E olho em no São olho. Paulo a gente tem muito essa questão do online, e aqui é muito normal. Quando você vai para o interior, ali em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a galera gosta de pegar na mão, olhar no olho e falar, é isso, então eu estou com você. Então, você vê como isso é interessante, né? Que a gente fala tanto na tecnologia e tudo mais, mas o olho no olho ainda faz muita diferença. Muito, gera confiança, mantém uma relação de longo prazo e dá tempo, dá espaço, na verdade, Presença, né? para inovação, dá espaço para você conseguir criar. Gera presença. Então, e obviamente a tecnologia sempre vai estar acompanhando isso. Eu acho que a tecnologia vem antes da regulamentação até, né? Primeiro precisa acontecer para depois regular. E isso é Exato. fato. E aí isso se torna um mundo de oportunidades. E eu acho que a tokenização vem muito nessa linha de facilitar, mas a gente precisa falar isso de uma forma muito simples para a ponta. Então, quando a gente fala em blockchain, quando a gente fala em tokenização, numa linguagem muito técnica, assusta como base, assusta muita gente ainda. Então, a gente precisa de um educacional de uma forma muito simples para a gente trazer muito mais gente para esse lado de cá, para mostrar que é possível, que dá para se fazer dinheiro e que tem um mercado muito vasto ainda para se atuar. Muito bacana, pessoal. Acho que se vocês puderem dar uma mensagem final para a gente sumarizar tudo que a gente conversou, né? A gente conseguiu perpassar com muita eficiência aqui também nesse painel
não só comercial, relação, venda consultiva, tecnologia, full banking, CAS, é um lego enorme, né? E eu tô vendo que o processo educacional que vocês fazem também é muito interessante. Qual que é a mensagem final desse painel aqui de você, Suzana e Felipe, para um cliente que está começando o jogo ou para quem está assistindo a gente? Legal. Eu costumo ser elogiada por explicar as coisas de uma forma muito simples. E eu acho ótimo isso. É, eu sempre digo assim, por que que você está permitindo que outros se tornem o banco do seu cliente? Porque você não pode centralizar todo o relacionamento desse cliente na sua empresa. Você pode fazer muito mais para ele e não é tão complexo como parece. E o que te parece complexo, a BMP de fato está para ajudar nesse processo. O Full Bank te permite fazer muito mais do que você imagina. Óbvio que em 20, 30 minutos não dá para a gente esboçar tudo, porque a gente precisa entender e mergulhar no seu negócio, mas o convite que eu faço é que nos procure. Estaremos aqui, né, por todo dia, temos relacionamento com a RPE também, os nossos canais, eu acredito que estarão aparecendo aqui. Perfeito. Nos procure porque a gente vai te mostrar na prática como você pode fazer com que o seu cliente tenha muito mais opções dentro do seu próprio negócio. Felipe, algum recado final aqui? Eu vou completar o que a Suzana falou, porque, como eu falei no início, o futuro da agência, né, do Banco do Futuro, está na ponta do atendimento do cliente. E é muito mais do que só serviço financeiro, né? É retenção de cliente, é satisfação do seu cliente. Você, varejista, precisa atender o seu cliente, né? E nós conseguimos entregar essa solução porque, como a Suzana falou, por que você vai deixar que outro atenda, que outro entregue esses produtos financeiros, se você pode, além de atender o seu cliente, fidelizar o seu cliente, você ter lucros financeiros que você não tinha antes. Uma nova linha de receita. Uma nova linha de receita. É isso aí. Essa talvez é a mensagem final, uma nova linha de receita de fidelização da sua base de clientes. E todo mundo gosta de receita. Receita sustentável e previsível. Com certeza. Bacana, pessoal. Obrigado. Queria agradecer de novo a Suzana, Felipe, representando a BMP aqui no RPS Summit 2025. E obrigado também para quem está assistindo a gente. Vocês continuam com programação. Agora temos, salvo engano, vou me arriscar aqui, Sempre Odonto, Generale e RPE também. Um grande abraço. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigado.